eu quero compartilhar com os irmãos o texto que se encontra em Romanos, capítulo 11, do verso 33 até o verso 36. Vou dar um tempo para os irmãos procurarem. Esses versos, são versos que o apóstolo Paulo escreveu, versos de adoração e extrema beleza, e creio que vão ser muito importantes para a nossa meditação de hoje, e principalmente naquilo que concerne a família. Então, vamos ler aqui os versos 33 a 36 do capítulo 11 de Romanos. Diz assim: Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Vamos orar neste momento? Senhor Deus, grandioso Pai, nós te rendemos graça, Senhor, pela tua bondade, pela tua graça, pela salvação em Jesus. Agradecemos, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, na vida da igreja, na vida dos nossos irmãos, daqueles que nos acompanham. Agradecemos a Deus, porque o Senhor tem nos sustentado, tem nos guardado, tem nos protegido, e tem, ó Deus, nos direcionado para a tua vontade. Eu peço, Senhor, pela vida dos meus irmãos que estão aqui ouvindo, que estão nos assistindo, que o Senhor me use, ó Deus, apesar das minhas imperfeições, use para que os meus irmãos sejam abençoados e edificados. E eu peço também, Senhor, pela vida das famílias da nossa igreja, dos nossos amigos que estão passando por problemas, dificuldades. Sabemos, ó Pai, que o Senhor é um Deus misericordioso, gracioso, e rogamos as tuas bênçãos na vida deles, que o Senhor também traga o consolo e o conforto nas famílias enlutadas, e assim, ó Pai, possamos nos alegrar no Senhor. Agradeço por esse dia, agradeço pela minha família, é o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém. Bom, como eu disse para vocês, nós estamos aqui no texto de Romanos 11, e uma outra versão também que eu gostaria de compartilhar, ler com vocês, é a versão NVT, que diz assim: Como são grandes as riquezas, a sabedoria e o conhecimento de Deus, é impossível entendermos suas decisões e seus caminhos. Pois quem conhece os pensamentos do Senhor? Quem sabe o suficiente para aconselhá-lo? Quem lhe deu primeiro alguma coisa para que ele precise depois retribuir? Pois todas as coisas vêm dele, existem por meio dele e são para ele. A ele seja toda a glória para sempre. Amém. Eu li nessa versão também, porque creio que quanto melhor quanto mais versões nós obtivermos e pudermos comparar, mais compreensão do texto nós obtemos, e assim aquilo que Deus quer revelar para nós é melhor compreendido. E isso, inclusive, tem sido uma constante na minha vida. Eu sempre tive essa preocupação de buscar compreender melhor a vontade de Deus para mim. Desde pequenos, meus pais, eles me ensinaram que a vida cristã que agrada a Deus é aquela em que nós buscamos fazer a vontade de Deus. Deus se agrada disso, quando nós buscamos a sua vontade. E a vontade dele está expressa na palavra dele, né, na Bíblia. Então é fundamental nós entendermos corretamente o texto bíblico para que a vontade de Deus seja melhor compreendida. Para nós entendermos o texto bíblico de forma correta, precisamos saber o seu contexto, aonde ele está inserido. É um evangelho? É uma carta? É uma lei? Está no Antigo Testamento? Está no Novo? Então,
para nós compreendermos corretamente o que o texto quer nos transmitir, precisamos entender o seu contexto. E eu, com certeza, sei que vocês já ouviram várias interpretações duvidosas da palavra de Deus, né, de alguém que retirou um texto do seu contexto e fez uma aplicação horrorosa, fez uma aplicação horrorosa, interpretou de uma maneira errada o texto bíblico. E isso é muito sério, porque você fazer uma má interpretação do texto, ele pode levar uma igreja inteira ao pecado. Né? Eu não sei se você já ouviu essa notícia, mas quando eu era bem pequeno, eu lembro de uma reportagem que me marcou, e falava de uma igreja aqui no Brasil, que ela incentivava o adultério. Você ouviu bem, ela incentivava o cometimento de adultérios dentro da igreja. E essa igreja ela fez tanto sucesso que um repórter foi até a igreja entrevistar o pastor para saber o porquê disso estar acontecendo. E o pastor ele se baseava num texto que está lá em Oséias 3:1, que afirmava que Deus havia revelado para ele essa prática, então por isso ele realizava. E o texto, está lá em Oséias 3:1, se você quiser abrir, ele diz assim, eu vou ler só a primeira parte, diz assim, disse-me o Senhor, vai outra vez, ame uma mulher, amada de seu amigo e adultera. Eu disse propositadamente a forma como ele interpretava o texto, mas se você tiver com a sua Bíblia aberta, você vai ver que aqui ele não está falando e adultera, mas não está no imperativo, né, no verbo imperativo, mas é um substantivo que está funcionando como adjetivo. O texto está dizendo e adúltera, né? Então o texto corretamente interpretado seria assim, disse-me o Senhor, vai outra vez, ama uma mulher, amada de seu amigo e adúltera, e o texto continua. E o repórter percebeu essa má interpretação do pastor e perguntou isso para ele, mas pastor, o correto aqui não seria e adúltera e não adultera? E como o pastor não teve alternativa, se não ficar com aquela cara de tacho, né, por ter sido surpreendido pela correta interpretação, entendimento da passagem bíblica, ficou quieto durante a entrevista, o restante da entrevista. Então a gente percebe que compreender corretamente o texto é fundamental para nós sabermos a vontade de Deus para nós. E principalmente quando o assunto envolvido é adoração. Porque se nós queremos ter um bom relacionamento com Deus, é fundamental nós sabermos a forma correta de adoração. Né? Porque esse foi o propósito pelo qual nós fomos criados. Se você abrir a sua Bíblia lá em Efésios 1:3, o texto vai dizer assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, pois nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele, e em amor nos predestinou para sermos filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o bom propósito da sua vontade, e aqui está a parte que eu quero destacar, para louvor e glória da sua graça, a qual nos deu gratuitamente no amado. Então, Paulo aqui explica que o motivo de nós, salvos, termos sido adotados em Cristo Jesus é para a glória de Deus. Em Isaías 43:7, nós lemos assim, e eu vou pegar também o verso 6 para entendermos melhor o texto. Diga ao norte, entregue, e ao sul, não os impeça de sair. Tragam os meus filhos de longe, as minhas filhas dos confins da terra. Todos os que são chamados pelo meu nome, e os que criei para a minha glória, sim, aqueles que formei e fiz. Então, vocês estão aí nos acompanhando, notem que nós somos criados para glorificar a Deus. E saber disso, e principalmente saber como fazer, né, ele preenche esse nosso sentido de propósito que nós perdemos quando nós nos distanciamos de Deus. Ou seja, quanto mais distantes nós estamos de Deus, mais longe do propósito para o qual nós fomos criados nós estamos.
Ao contrário, quanto mais próximos nós estamos dele, mais o nosso senso de propósito é preenchido. Então, para nós compreendermos o texto de Romanos, que nós acabamos de ler, eu vou trazer algumas informações do contexto da carta para que nós compreendamos de uma maneira correta o significado do texto bíblico e para que nós também façamos a aplicação correta. A carta de Romanos ela é conhecida como o Evangelho de Paulo, porque foi ali que o apóstolo dos gentios trouxe uma exposição bem detalhada de qual era a mensagem que ele expunha para as pessoas nas cidades onde ele viajava. E por que que ele fez isso? No final da carta dele, Paulo explica que ele tem a intenção, né, de ir até Roma, até a igreja de Roma, porque ele pretendia fazer uma viagem evangelística para a Espanha. E ele buscava alcançar o apoio dos irmãos daquela igreja. E como antigamente não existia cartas de recomendação, né, as pessoas, os profetas itinerantes, né, as pessoas que viajavam para trazer uma palavra para as igrejas, eles eram referendados como de Deus por meio da mensagem que eles pregavam. Então Paulo, ele apresenta o seu evangelho, o evangelho que ele pregava para os irmãos da igreja, para que eles verificassem que ele se tratava realmente de um enviado de Jesus, de Deus, e o apoiassem nessa viagem missionária. Então, depois que ele faz essa explicação de como o evangelho de Cristo que ele pregava era capaz de justificar, né, ou seja, de tirar esse sentimento de culpa e de nos dar paz e alegria diante de Deus, ele faz uma belíssima expressão de louvor e adoração que nós lemos aqui no início, exaltando quem Deus é e o que ele fez. Então, a aplicação aqui mais importante que essa informação nos dá é que somente quando o evangelho está presente é que a nossa adoração surge. Somente quando o evangelho faz parte de nós, ou seja, ele está em nós e ao redor de nós, é que a verdadeira adoração a Deus, a adoração espontânea, genuína e completa acontece. E aí a pergunta que muito pertinente que pode surgir é: o que significa adoração? No livro de Russell Shedd, Adoração Bíblica, o autor explica que adorar é o transbordar de um coração grato, impulsionado pelo sentimento de favor divino. Ou seja, qual que é o significado aqui dessa frase? Quando os nossos corações são tomados pelo favor divino, que é a graça exemplificada no Evangelho, um sentimento de gratidão toma conta de nós e transborda, tendo como resultado uma belíssima e espontânea, verdadeira e completa expressão de adoração. Então percebam que adorar a Deus parte de uma resposta ao que Ele fez por nós, parte de uma resposta à sua graça. Então, no capítulo 11 de Romanos, Paulo vai fazer uma analogia da nação de Israel ser uma oliveira e os gentios terem sido enxertados, ou melhor, colocados como ramos nessa oliveira. O que Paulo está dizendo é que a graça de Deus, ela é tão maravilhosa que aqueles que pela fé receberam o sacrifício de Jesus na cruz são colocados, são enxertados na oliveira que representa o povo de Deus. Portanto, nós, os que aceitamos Jesus, nos tornamos povo de Deus. Passamos a fazer parte da sua família. E mais uma vez, em Efésios 2, 19 e 20, nós lemos assim: assim, já não sois estrangeiros, nem forasteiros,
mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo o próprio Cristo Jesus a principal pedra angular. O que nós percebemos aqui é que a graça de Cristo, exemplificada no seu evangelho, nos coloca como parte do povo de Deus, como parte da sua família. E isso deve ou deveria gerar em nós um sentimento de gratidão tão grande, tão transbordante, que a adoração a Deus se tornaria espontânea, verdadeira e completa. E Paulo sabia disso e foi tomado por esse sentimento que escreveu o texto base que nós lemos. Eu quero passar agora a nós compreendermos melhor esse texto que eu li para vocês em Romanos 33 a 36. E uma das primeiras coisas que eu percebo é que ele exalta a sabedoria, o conhecimento de Deus, como duas coisas profundas. Ele diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência ou conhecimento de Deus. O termo aqui traduzido por riquezas, ele significa abundância, no seu original. O termo grego significa abundância. Assim, nós podemos entender essa parte do texto como da seguinte forma: ó Senhor, como sua sabedoria e seu conhecimento são abundantes. Já os dois termos aqui traduzidos por sabedoria e conhecimento, ou juízos, eles são termos que refletem as obras de Deus, para que o evangelho fosse revelado ao mundo. Por exemplo, o primeiro termo, decisões, juízos ou julgamentos, são outros significados possíveis, que Deus tomou ao longo da história de Israel e do mundo, contribuíram para que o evangelho se revelasse na pessoa de Jesus. E estas decisões se basearam na sabedoria que Deus possui acerca de tudo. Dessa forma, os caminhos que Deus estabelece para o seu povo trilhar são impossíveis de serem conhecidos previamente, porque eles se baseiam no conhecimento de Deus profundo e ilimitado sobre tudo. Então, tendo isso em mente, Paulo escreve uma série de perguntas nos versículos 34 e 35, para ele estar se antecipando aquelas pessoas que podem se aparecer diante de Deus e começarem a falar que merecem a salvação, porque conhecem tudo sobre a sabedoria de Deus, ou porque Deus deve algo a elas. Então, Paulo faz essa série de perguntas. Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Aqui a pergunta, o significado da pergunta que Paulo quer nos dar é: quem entende o que Deus está fazendo no mundo para exigir participação nisso? Você não tem como conhecer aquilo que Deus está fazendo para se antecipar a Ele e dizer: olha, Senhor, como eu conheço bem aquilo que você está fazendo, então eu preciso participar da salvação. A salvação ela precisa ser para mim. Ou na pergunta seguinte, ele fala assim: quem primeiro deu a ele para que seja recompensado? O sentido que Paulo quer nos trazer é: quem aqui poderia chegar diante de Deus e exigir a salvação como se Deus lhe devesse isso? Então, Paulo faz essas perguntas justamente para se antecipar e tirar esse tipo de argumentação do caminho. E aí Paulo chega no ponto principal da mensagem, que é que nós vamos retirar aqui os ensinamentos, de que a adoração ela deve fluir no meio da família. Ele diz assim: porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Ou seja, todas as coisas são dele, são por ele
e são para Ele. A palavra no original aqui traduzida por todas as coisas significa a totalidade das coisas criadas. Ou seja, tudo aquilo que Deus fez, seja na natureza, seja na atuação humana, foi feito tendo como propósito a glória de Deus. Vamos ver o que diz lá a passagem de Colossenses 1:16. O texto diz assim: pois nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. A família da qual nós fazemos parte hoje, portanto, foi criada com o propósito de expressar a adoração a Deus. Percebam aqui que todas as coisas criadas expressam adoração a Deus com o fato de serem dele, por ele e para ele. E aqui nós vamos analisar essas três preposições porque são muito importantes para a compreensão do texto de Romanos. Primeira expressão é dele. E a preposição aqui, longe de ser uma expressão de posse, né, como, este carro é dele, ou aquele celular é dele. Dele aqui é uma expressão de origem, de procedência. Em 1 Coríntios 8:6, nós lemos assim: para nós, porém, há um só Deus, o Pai de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só Senhor, Jesus Cristo, por meio de quem todas as coisas existem e por meio de quem também nós existimos. Então, a origem da família é Deus. Foi Ele quem a criou. Foi Ele quem a formou. E saber disso é fundamental, porque gera em nós duas coisas. Primeiro, um sentido de humildade, que é essencial para o desenvolvimento de uma verdadeira adoração a Deus. Nós somente adoramos a Deus quando nos humilhamos diante dele. E esse sentimento só vem pela a nossa consciência de que tudo o que existe, tudo o que temos, tem origem em Deus. O segundo aspecto que saber disso gera em nós é a certeza de que se foi Deus quem fez, então a adoração precisa existir em toda a sua estrutura. Então, quanto ao primeiro ponto, a adoração envolve humildade, porque precisa haver reconhecimento de que Deus é superior a nós. E esse termo aqui usado no Novo Testamento para exemplificar a adoração é a palavra grega proskuneo, que era usado pelos gregos como beijar o chão ao me prostrar diante de um Deus. Então, quando eu me prostrava diante de alguém ou de um Deus, né, isso no contexto grego, para adorar, eu abaixava tanto ao ponto de beijar o chão. E isso, então, é utilizado nos evangelhos para descrever uma verdadeira adoração. Se você abrir a sua Bíblia lá em Mateus, no capítulo 2, nos versos 1 e 2, vai dizer assim: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Portanto, uma família que é de Deus, ou seja, que procede dele, é uma família onde a humildade é praticada, pois só assim a verdadeira adoração pode ser exercida. Segundo, tudo aquilo que foi planejado e criado por Deus precisa expressar a sua glória. No Salmo 19:1 está escrito assim: os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras de suas mãos.
se formos em Romanos 1:20, o texto vai nos dizer assim: pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, o seu eterno poder e sua divindade se entendem e claramente se veem pelas coisas que foram criadas. Só até essa parte. Então, o que nós percebemos é que tudo aquilo que Deus criou, e aqui eu incluo a família, expressa ou precisa expressar a sua glória. Ou seja, precisa ser uma expressão de adoração. O segundo termo aqui que que a gente vai analisar agora é para ele. E aqui essa preposição significa através, ou seja, ela representa o modo pelo qual algo ocorre. Nós estamos falando aqui dos meios, dos instrumentos pelo qual algo acontece. E muitas coisas acontecem na família, e nós temos que dar graças a Deus por Ele ter a idealizado. Temos que agradecer a Deus pelas bênçãos que Ele concede à humanidade, e elas somente são concretizadas através da família. Se nós voltarmos lá em Gênesis 2:18, vamos ler assim: o Senhor Deus disse ainda: não é bom que o homem esteja só, farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Ou eu também trouxe a versão NVT para compreensão melhor do texto. O Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho, farei alguém que o ajude e o complete. Então percebam que quando o primeiro homem se sentiu sozinho, Deus não lhe concedeu um amigo ou um grupo de pessoas. Ele lhe deu uma família. O texto de Gênesis, então, vai nos dizer que Deus lhe deu uma ajudadora, alguém que lhe correspondesse, alguém que lhe completasse. E foi somente através da família que Adão ficou sabendo o que era ter comunhão com um outro ser humano. Foi somente através da família que ele conheceu o que era receber auxílio, que ele conheceu o que era ser completo. Mas também foi apenas através da família que a adoração a Deus se tornou plena. Apesar de Adão, naquela época, ter uma comunhão com Deus plena e perfeita, a sua adoração somente foi plena e perfeita quando a mulher foi formada e a primeira família foi instituída. E isto revela algo muito importante para nós, de que a verdadeira adoração a Deus precisa vir por meio de uma comunhão verdadeira. Seja através da nossa família, quando todos os membros são crentes, seja através da nossa comunidade de fé, que é a nossa família espiritual. Em Atos 2, 42 a 47, nós vamos ler uma descrição muito bela do início da igreja e como a adoração a Deus ela era exercida de forma comunal. Então, se você quiser abrir a sua Bíblia em Atos, capítulo 2, nós vamos ler do verso 42. Diz assim, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos conforme a necessidade de cada um. Perseverando unânimes, todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que iam sendo salvos. Então, quando a igreja se iniciou, percebemos que não haviam templos. Não haviam locais construídos para que as reuniões fossem realizadas. Os cultos eram realizados nos lares. Ou seja, a família era o primeiro ambiente onde as pessoas experimentavam adoração a Deus.
Um outro detalhe muito importante é que a adoração conjunta, ela era experimentada pela perseverança na doutrina dos apóstolos, ou seja, pela perseverança no evangelho. A unidade, a comunhão, ela era alcançada pela vivência do evangelho na vida da família. É assim que a verdadeira adoração fluía. Então, a adoração através da família, ela ocorre quando as bênçãos que Deus planejou para a humanidade, que são a comunhão, o auxílio mútuo, a reciprocidade, são experimentadas no contexto familiar, e quando a nossa comunhão é expressada através de uma vivência no Evangelho de Jesus. Então, quando o Evangelho ele é plenamente, digamos assim, espalhado no contexto da família, a verdadeira adoração através da família pode surgir. E aqui nós chegamos na última expressão, que é para ele, que é uma preposição que indica finalidade, propósito, a causa final de um acontecimento. E a finalidade, o propósito da família, somente é alcançado quando Deus é a finalidade de tudo o que acontece no contexto familiar. E isso nos dá uma nova perspectiva, pois entendemos que tudo o que acontece na família deve ter como finalidade última a glorificação de Deus, a Deus. Por exemplo, o lazer deve ter como propósito Deus. O trabalho precisa ter como finalidade a Deus. As atividades das crianças precisam ocorrer tendo como finalidade a pessoa de Deus. Tudo que acontece no contexto familiar precisa estar direcionado a Deus. Em 1 Coríntios 10, 31, diz assim, deixa eu abrir aqui. O apóstolo Paulo, na verdade, ele está expressando de uma maneira brilhante este conceito. Portanto, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam para a glória de Deus. A finalidade da nossa vida, bem como da nossa família, precisa ser Deus, a glória dele. E ao finalizar a expressão aqui, o texto que nós estamos estudando, de Romanos 11, essa belíssima expressão de louvor e adoração, Paulo, ele termina com a seguinte expressão: a ele seja a glória para sempre. Amém. Mais do que um desejo, esta frase, ela expressa uma certeza. É a certeza de que a glória de Deus se estende pelos séculos dos séculos e continuará para todo sempre. Portanto, ao permitirmos que a adoração ocorra em nossas famílias, nós participamos de uma atividade eterna. E eu aqui concluo a mensagem de hoje com a seguinte frase: que para a adoração estar presente no nosso contexto familiar, as nossas famílias precisam ser dele, ou seja, Deus precisa estar presente em toda a nossa estrutura familiar, nossas famílias precisam ser por ele, ou seja, a família precisa ser um instrumento da ação de Deus aqui neste mundo, onde o evangelho de Cristo está presente em todo o contexto, para que a verdadeira adoração possa fluir. E as nossas famílias precisam ser para Ele. Ou seja, a finalidade de tudo o que acontece deve ser a glória de Deus. Eu quero convidar você agora, nesse instante, a nós orarmos e assim nos prepararmos para a EBD que logo mais nós vamos ter.
Senhor nosso Deus e Pai, eu agradeço, Senhor, pelo teu amor, pela tua bondade. Agradeço, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito através nas nossas famílias. E o meu pedido, Senhor, é que esta palavra se complete e no coração dos meus irmãos e possa edificá-los da mesma forma que me edificou. Abençoe a vida de todos e que nossas famílias, Senhor, possam sempre ser do Senhor, possam ser pelo Senhor e com a finalidade da tua glória. É o que eu te peço e agradeço no nome de Jesus. Amém.